Vamos iniciar então a nossa aula de hoje, que vai ser matemática. E se a aula é de matemática, nós vamos pegar o nosso caderno de matemática e o nosso livro. No caderno, a gente vai fazer o cabeçalho e registrar as páginas que serão trabalhadas hoje. Então vamos lá, páginas 54, 55 e 57. Atenção, a página 56 não será feita, tá? Senão você faz sem necessidade, tá bom? Porque depois não vai ter a correção. Então 54, 55 e 57. Vocês assistiram ao vídeo que a tia Francis encaminhou na plataforma falando sobre gráficos, né? E aí vocês entenderam direitinho o que é um gráfico, a partir de como a gente cria um gráfico, o que é importante ter num gráfico, as linguagens dos gráficos e a função do gráfico. Tudo isso foi bem explicado no vídeo que vocês assistiram, né? Mas agora não adianta também a gente assistir o vídeo e não colocar a mão na massa. O que é colocar a mão na massa, tia Francis? É a gente fazer um gráfico, é a gente entender como se produz um gráfico e compreender esse gráfico. É o que a gente vai fazer agora. Então, depois de entender no vídeo o que é um gráfico e a sua função, agora a gente vai fazer, executar, né? Para a gente entender melhor as funções e utilidades dos gráficos, tá? Muito bem. Para isso, então, a gente vai lá na página 54 do nosso livro. E aí, lá em cima, já tem uma palavrinha importante, pesquisa. Para um gráfico, é muito importante que aconteça a pesquisa, porque o gráfico nada mais é do que o resultado de uma pesquisa feita, tá? Então, aqui foi feita uma pesquisa, olha, o suco de fruta preferido pelos alunos do terceiro ano. Então, a gente começa com a pesquisa. Essa pesquisa, ela foi organizada em uma tabela. Então, essa tabela mostra para a gente a preferência dos sucos das crianças do terceiro ano. E aí, o número 1, então, você só vai fazer a leitura da tabela. Do número 2 para frente, aí você vai colocar a mão na massa, que é fazer aí as informações dessa tabela se transformarem num gráfico, tá? Então, olha o número 2. Você vai ter que verificar para a tia na tabela quantos alunos preferiram cada um dos sabores dos sucos. Quantos alunos preferiram suco de limão, de morango, de uva e de laranja. Registrar aí a quantidade de crianças que escolheram determinados sabores dos sucos, tá? E aí a gente vai lá para a página 55. Lá na página 55, a gente vai organizar essa informação da nossa pesquisa montando um gráfico, tá? Então, olha, vocês descobriram aí quantas crianças preferem o suco de limão. Você vai pintar no gráfico lá da página 55, no número 3, a quantidade de crianças que escolheu o suco de limão. Mesma coisa com o de morango. Nós vamos pintar os quadradinhos que correspondem o tanto de criança que escolheu o suco de morango. E a mesma coisa nós vamos fazer com o sabor de uva e com o sabor de laranja. Então, a gente vai já ter montado um gráfico. Esse gráfico aí, um gráfico de barras, né? E para montar esse nosso gráfico de barras, nós usamos a pesquisa do suco preferido pelas crianças. Então, a gente entende que o gráfico nada mais é do que a organização de uma pesquisa, dos dados de uma pesquisa, dos resultados de uma pesquisa.